Alô você, boa tarde, são 12 horas, mais 6 minutos, hoje, terça-feira, 29 de agosto de 2023, está entrando no UOL Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente, anote o nosso telefone 7734441043 ou acompanhe através do nosso site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes, Luiz Brito e Emanuel Fernandes. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para hoje. Chamando ele, o garotinho do tempo, Luiz Brito, boa tarde. Boa tarde para você, Alberto, para todos os nossos ouvintes, um excelente almoço depois de belas chuvas aqui em toda a nossa região. Bela chuva nisso, hein, papai? Isso, vamos para a previsão do tempo detalhada aí na sequência. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Tempo e a temperatura. De acordo com informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora e boa parte da região registra nesta terça-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. A possibilidade é de 80% de chuvas com volume aguardado de 8 milímetros, temperatura mínima de 21, máxima de 23 graus. Portal Notícias e as manchetes do dia. Com ligação direta ao governo do estado, o Grupo Bonfim tem grande vantagem em 2024. Hoje no Portal Notícias receberemos o prefeito de Dom Basílio, Robert Valmeira. Psicólogo Zifa Neto fala sobre racismo religioso. Representante quilombola Cido Quilombola fala das dificuldades enfrentadas pela comunidade em invasões de terras. STF decide que guardas municipais podem fazer revistas e abordagens. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no meu, no nosso Portal Notícias. A notícia em tempo real, na Portal FM. Portal Notícias. Beleza, seu Manel. Boa tarde, Alberto Lopes, boa tarde, Luiz Brito, boa tarde você, querido ouvinte, que nos prestigia com o carinho da sua audiência de segunda a sexta. Muito obrigado pela permissão que você nos concede de adentrarmos no celular através das ondas da Portal Sudoeste. Seu Manel, gostaria de saber o seguinte, será que vai chover? Rapaz, pelo Falar nisso, né, pelo Alberto? clima aí. Ontem Tá maior maço. Ontem com volume aguardado de 8 milímetros, mas pelo visto se multiplicou por mais 8, né? Exatamente. Porque foram Tá com os dados aí? Traz aí, matéria lá do nosso site, lá do nosso site. Tem, essa matéria tá no nosso site, né? Porque ontem, eu vou mentir não, eu falei pra todo mundo, falei, vai chover. Teve uns gaiatos, falou, sabe o quê? Tava um calor quente, né? Tava. Ei, você agora virou mãe de Ná, foi? Calor quente. Falei, vai chover, que o calor tá quente. Calor tá quente. Tá quente, o calor tá quente. Ó, Alberto, essa matéria tá no nosso site, gente. A chuva que caiu em Livramento de Nossa Senhora entre a noite dessa segunda-feira 28 e a madrugada desta terça 29 chegou ao volume total de 62 milímetros. A medição foi captada pelo pluviômetro da Associação do Semiárido da Microrregião de Livramento, Asamil. Com o calor intenso dos últimos dias, havia uma expectativa que realmente chovesse no município, entretanto, o volume registrado não estava sendo apontado pela meteorologia. O Instituto Clima Tempo apontava apenas 8 milímetros. Durante toda essa semana, há a possibilidade de pancadas de chuva no município. O volume aguardado, né, o maior volume é na sexta-feira, dia 1º, condições esperadas aí, portanto, 12 milímetros. Durante toda a semana, a temperatura oscila entre 20 e 27 graus, duvido que fique só em 27 graus. Tá um forno. Tá um forno. Realmente. E o gostoso foi que choveu a região toda. A região toda já. A região toda. Ontem à noite eu liguei pra minha esposa.
Aí é a bichinha, rapaz, tava lá, já tava quase dormindo debaixo da cama com medo dos relâmpagos. Eu tava aqui em Livramento, né? Ontem à noite, com um trabalho extra que eu tô realizando aí. Ô, podcast, ontem foi entrevistado? João Diogum. João Diogo. Mas, rapaz, você nem mandou negado pra mim, rapaz. Você não tava acompanhando, não? Não, você tá um traíra de primeira qualidade. Pior que ele tá divulgando pra gente, que eu também não sabia, não. Pois é, rapaz. rapaz. Mas a gente vai estar passando pra vocês aí. E aí o que acontece? Quando eu saí, começou Mande a o chover. link aí pro povo, Quando rapaz. eu saí, é só pesquisar lá Bastidores do Poder, lá no YouTube. Né? Depois o povo vai até ver, trabalho de né? pesquisar pra tu ver. rapaz. Ô, rapaz. bicho folgado. Tá no Instagram Tá também. folgado, Tá no viu? Instagram também, Bastidores do Poder Oficial. Então o que acontece, viu, Alberto? Tava em Livramento e comecei, foi bem na hora que tava indo embora, rapaz. Quando pensou que não chuva, falei, graças a Deus, que eu não, Tá sou, bem, de, né? não sou de açúcar, não ando com medo de chuva mesmo. Muito bem. Então Teve deixa- polêmica ontem lá no... Não, foi tranquilo, foi suave. Na outra semana passada teve, né? Ah, na semana passada com o Foi arranca-rabo, né? Com o Ionelli com Zifa, né? Zifa, o negócio foi quente. Ixi, lá ele. Foi quente. Faltou eu no bolso. Zifa Vai. falou, ó, esconde as facas aí, as ferramentas, tudo. Quando é que vão. Faltou vai- você, né? Quando é que vão. Eu tenho que contar, eu e Alberto Lopes, a gente Pronto, fazer vamos lá, Vou vamos lá. convidar vocês dois, pode deixar. Beleza. Gente, olha, com ligação direta ao governo do estado, o Grupo Bonfim tem grande vantagem em 2024 nas eleições aí de Brumado. A família Bonfim tem uma base sólida na política do estado. O patriarca João Evilásio Vasconcelos Bonfim, conhecido popularmente como João Bonfim, que afinal completou 70 anos em agosto deste ano e é ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, do estado da Bahia. Possui 20 anos na política e construiu uma carreira virtuosa, seja ela no âmbito familiar e de negócios. João, que é filho de Brumado, começou sua infância na capital do minério, mas como todo jovem, né, que busca novos horizontes, se viu deixar a terra natal para minerar novos projetos. Ainda quando jovem, chegou a atuar como bancário por cerca de 20 anos, mas seu objetivo era mesmo a política. Em 1995, assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a ALBA, o qual foi reeleito por 5 vezes consecutivas. Agropecuarista, bancário e deputado estadual por 20 anos e atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, um dos herdeiros, Vitor Bonfim, assim como o pai, ingressou na carreira política e foi vereador no município de Guanambi pelo PSDB entre 2009 e 2013. Foi reeleito pelo PDT entre 2013 e 2016, quando renunciou em 2015 para o pleito de deputado estadual pelo qual foi eleito. Vitor já foi secretário da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Agricultura do Estado da Bahia. Em 2019 foi reeleito deputado estadual pelo PR. Este ano, no PV, continua seu mandato de deputado estadual para o período 2023-2027. A carreira política da família não para por aí. Nos últimos anos, outro filho do conselheiro desta feita, Guilherme Bonfim, também busca se consolidar na gestão pública. Para tanto, lançou seu nome como pré-candidato a prefeito de Brumado. Guilherme é advogado e tem em sua bagagem toda a experiência do pai e do irmão para conseguir a cadeira do Executivo brumadense em 2024. O páreo não será fácil, mas os Bonfins têm uma grande relação com o governo do estado, o que traz grandes vantagens ao pré-candidato, referente, né, aos outros que pleiteiam a mesma vaga. Gostaria aí de nossos companheiros, né, aqui de bancada, o Luiz e o Manel, comentasse um pouquinho, né, já que estamos aí, né, nos aproximando aí desse período eleitoral e a capital do minério vem pegando fogo aí, com dois jovens, né, se destacando aí na carreira política. Alberto, mas é aquela coisa, né? Na Bahia, por exemplo, o próprio Guilherme, enquanto fazia análises políticas aqui com a gente, ele participava aqui do Portal Notícias falando sobre a disputa aí, né, do governo da Bahia, ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Ele fazia essa projeção, inclusive todas as pesquisas apontando o ACM Neto na frente. Ele falava que o Jerônimo ia virar o jogo a qualquer momento, porque o Jerônimo estava no time de Lula, estava no grupo de Lula e na esfera federal o Lula liderava as pesquisas, né?
Então o próprio Guilherme falou isso. E foi o que aconteceu. Quando realmente foi pro embate, quando realmente o Rui falou, olha, esse aqui é o meu candidato, apontou o Jerônimo como sucessor, e quando o Lula também falou que na Bahia ele tinha um candidato único, que era o Jerônimo, você vê que a coisa mudou completamente. Então essa influência do governo do estado no apoio para Guilherme lá realmente pode surtir um efeito muito grande e pode realmente já dar uma larga vantagem para ele aí. Como você falou, vai ser realmente uma disputa muito boa. Vai ser filé da Bahia. Manuel? Eu faço ou melhor, faço o meu, né? O seu comentário. Não tem como, né? Com todo esse apoio aí, o Guilherme não ter essa grande vantagem, né? No pleito de 2024, lá em Brumado. E haja visto, né? Todo o currículo, né? Não só do Guilherme, como de toda a família que, de certa forma, sempre teve no sangue a questão da política. Então, podemos ter aí, né, o Guilherme como um futuro prefeito de Brumado, haja visto esse apoio do governo do estado. Vamos ouvir agora, né, uma entrevista ontem feita aí pelo Emanuel Fernandes, falando aí com o representante quilombola, do nosso amigo, né, o Cido Quilombola, falando aí sobre as dificuldades enfrentadas pela comunidade quilombola, né, e também invasões de terras e vários outros assuntos. Tá no ponto, seu Luiz. Boa tarde, amigos do Portal Notícia. Estamos hoje aqui com o nosso amigo João Aparecido, popularmente conhecido como Cido Quilombola, líder do quilombo Olhos d'Água do Meio, em Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Muito bem. Antes, eu gostaria de registrar aqui para vocês algo muito interessante que foi dito pelo Muniz Sodré. Ele disse o seguinte: o racismo é um enigma, ao mesmo tempo que é um mal-estar universal, um mal-estar civilizatório, é particular também. São palavras do Muniz Sodré, pensador, que lança o Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional. Portanto, agora nós vamos conversar com o Cido Quilombola e vamos falar sobre essa questão da morte, ou melhor, do assassinato, né, da mãe Bernadette, algo que realmente abalou todo o país. Boa tarde, Cido Quilombola. Nós hoje vamos falar sobre a questão, né, abordar aí um pouco a questão da morte, né, da mãe Bernadette, esse assassinato aí que abalou o Brasil, e essa questão do preconceito racial. Isso está realmente sendo muito discutido e é necessário que seja discutido isso, né? E ninguém melhor como você, que é um líder, e você vai detalhar pra gente aí sobre como vocês que fazem parte das comunidades quilombolas viram o assassinato da mãe Bernadette. Ela que também já havia sofrido a perca do filho também por assassinato. É algo assim que precisa ser muito discutido. Cido, boa tarde mais uma vez. Eu gostaria que você pudesse ficar à vontade para fazer uma dissertação sobre todo esse fato lamentável e essa discriminação racial. Boa tarde, Manuel Fernandes e ouvinte do Portal Notícia. Estou aqui hoje aqui na Portal para que a gente possa fazer esse diálogo do fato ocorrido. Mas eu não gostaria de dizer que eu sou Cido Quilombola, líder do Quilombo de Olhos d'Água do Meio, e hoje estou como articulador da promoção da igualdade racial nas 14 comunidades quilombolas aqui do município, e isso vendo dentro das comunidades quilombolas o ocorrido e sobretudo da companheira e mãe Bernadette no quilombo Simão Filhos. Isso para nós causa uma certa indignação, causa para nós também preocupações com os quilombos que nós lideramos na Bahia, sobretudo no Brasil todo. As lideranças quilombolas hoje elas sofrem essa pressão, né, tanto preconceituosa, por causa que o preconceito hoje ele é presente ainda, sobretudo nas comunidades tradicionais e nos quilombos. E o fato ocorrido com a companheira mãe Bernadette é uma causa que a gente entende que, além do preconceito por ser uma mãe de terreiro ali, uma mãe de santo que cuida e que zela pelo seu povo e preza pelo bem-estar, mas também, além disso, há uma grande disputa territorial ali do território do quilombo, porque a gente entende, nós que residimos na terra, nós entendemos a terra por duas questões: produzir e alimentar. E o intuito dos quilombolas é cuidar,
né, produzir alimentos ali, sobretudo para as comunidades que residem, mas também para ter sua geração de renda dentro do quilombo. E isso causa indignação nos grandes latifundiários, porque há uma má distribuição de terra no Brasil, a gente sabe disso, que há muitos sem nada e poucos com muito. Então, ou seja, uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas e muitas pessoas ainda que não têm terra. Então, por isso nós lutamos sempre, né, pela demarcação dos territórios quilombola. Entendemos a demarcação de território é para que as comunidades residem ali com segurança, com convicção, para que tenha assim de fato a sua garantia. E nós sabemos hoje que não é fácil isso, é uma luta nacional que a gente tem dentro dos quilombos para manter o bem-estar do nosso povo quilombola. E o fato, né, a gente sabe que há 6 anos atrás aconteceu com o filho da companheira mãe Bernadette, Edinho, foi assassinado, né, de forma brutal, foi uma forma assim que causou medo nos quilombola, e agora acontece com a mãe, né? Então isso significa que a grande arma que os líderes quilombola, que as comunidades quilombola têm, é a voz, é o grito de liberdade, e isso é tirado muito assim na pressão. Então quando você cala a voz de um líder quilombola, isso quer colocar medo nas demais comunidades, nos demais territórios. Cido, quando você falou em colocar medo nos demais territórios, você como líder, né, e não só, né, da sua comunidade quilombola, mas você faz uma representação de 14, né, comunidades quilombolas, você como líder tem esse temor de que, por também ter comunidades quilombolas de terras férteis por aqui, você teme que algo tão terrível assim possa acontecer? Então, temer eu não temo, porque a gente vem com a missão de fazer o bem sem olhar quem. Então, a missão que um líder quilombola traz hoje é cuidar do seu território, e sabemos que com essa missão que a gente vem, e a gente sabe que o conflito hoje que ele acontece, na maioria das vezes, não é só pela terra, conflito de ideias. Então, uma das grandes coisas também é o conflito de ideia, o entendimento, porque quando a gente vai até o INCRA pedir a regularização e a demarcação de um território quilombola, é para que a comunidade reside ali e dizer essa terra dos quilombola, e que ninguém vai invadir ela, que outro de fora não vai mudar o jeito e o costume da comunidade, porque as grandes coisas que acontecem dentro dos territórios quilombola, porque o quilombo é um lugar de costume e de preservação da ancestralidade e dos anciões que por ali passou. Então a minha luta hoje dentro do quilombo, não só no quilombo de Olhos d'Água que eu resido, mas também falando essa fala para outras lideranças quilombola que representa as 14 comunidades quilombola, é dizer que a gente precisa lutar incansavelmente para manter e preservar o quilombo com os costumes, com as tradições. Isso é uma luta nossa. Então, quando a gente faz essa luta, há muitos conflitos de ideias também, além do conflito territorial, mas também conflito de ideias, e a gente precisa que essa luta seja uma luta não só de Cido, mas que seja uma luta de todas as demais lideranças quilombola, para que nós garante o bem-estar do nosso povo. E parece que, se eu não estou equivocado, o quilombo da mãe Bernadette estava com esse problema, né? Não tinha, eu acho que um reconhecimento da legalidade da terra para os quilombolas ali existentes. Realmente, o quilombo da companheira Bernadette, né, que foi assassinada, ela não tinha essa demarcação ainda reconhecida e certificada pelo INCRA. Então ela tinha só a certificação pela Fundação Cultural Palmares, mas que ali era uma luta, né? É uma luta que de muito tempo, uma dificuldade também, acesso ao INCRA, para fazer a demarcação demarcação no sentido de reconhecer e certificar e registrar que aquele quilombo pertence ao terreiro da mãe Bernadette ali, do companheirada que residia ali. Então só tinha a primeira parte. Então a segunda parte, que era certificação pelo INCRA, ainda continua em discussão ainda. Isso é uma questão de muito tempo que a gente vem lutando para que tenha mais eficiência, para que tenha mais pressa, para que as comunidades quilombolas possam assim ser demarcada, além de ser demarcada, certificada pelo INCRA. Ciro, essa é a situação das comunidades quilombolas aqui também em Livramento? Então, Manuel, aqui em Livramento o que acontece, a primeira comunidade quilombola reconhecida em Livramento pela Fundação Cultural Palmares foi o quilombo de Olhos d'Água do Meio, no qual eu resido, e é o único
é o único quilombo também que tem um processo aberto no INCRA, solicitando a demarcação do território, ou seja, o registro definitivo da demarcação de área desse quilombo. E há quanto tempo você fez esse pedido? Esse pedido, o quilombo foi reconhecido em 2006, eu fiz esse pedido há mais de 6 anos atrás e continua ainda em fase de processo. A empresa ganhou licitação, essa empresa estava sem recurso para poder iniciar os trabalhos e isso congelou e aí não tivemos mais resposta do INCRA. E assim também, e no caso você está nesse processo, e as 14 comunidades que você representa, como estão? As 14 que eu represento também é uma discussão, já veio alguns assessores aqui para a gente conversar, reunir, então há uma certa ainda dificuldade de entendimento pelos outros quilombos, a demarcação do território, porque a gente ainda há esse apego com a terra, né? Então eu entendo que quando o INCRA vem fazer uma demarcação da área do quilombo, é para dizer que esse quilombo é para os quilombolas, para sexo, enfim, amém, e que ninguém de fora vai entrar ali para mudar os costumes da comunidade. Então é um diálogo muito assim elaborado, é um diálogo muito permanente para que, ou seja, tem que ter uma formação contínua para as pessoas entenderem, né? Então, quando eu falo da demarcação pelo INCRA, eu entro nessa questão das pessoas que tá ali, que não faz parte do quilombo. Então, o que nós pedimos, né? Quando você me pergunta se eu temo a isso, o que a gente pede? Que alguém que não tem um vínculo com a comunidade, que não tem nenhuma ancestralidade, que seja indenizado. Indenizado significa indenizar, pagar o valor que aquilo cabe a ele e que o quilombo volta aquelas terras que tá lá na mão das pessoas que não tem vínculo com a comunidade, volta a ser da comunidade. Então, meu entendimento como líder, é isso que eu luto, é isso que eu prezo, né? Então, e peço muito ainda, peça o INCRA para que isso aconteça e vou colocar à disposição para lutar junto, para construir, para que as terras que tá na mão que não é quilombolas, que ela volta a ser dos quilombolas, para que eles possam desenvolver ali as suas atividades, tanto pecuária como frutífera, na produção de alimentos saudáveis dentro do quilombo. Cido, com relação à questão do preconceito racial, qual a mensagem que você deixa, né? Tendo em vista que, logicamente, houve interesse pela terra, mas também na morte aí da mãe Bernadette, no assassinato dela, houve também o preconceito racial. Qual a mensagem que você deixa para todos os ouvintes do Portal Notícias? A mensagem que eu deixo, que isso chegue aos 4 cantos e recantos do Brasil, seja da Bahia também, e sobretudo aqui no nosso município, e aos quilombolas que nos escutam nesse momento aí, nossas comunidades quilombolas. Eu quero dizer que o preconceito, ele existe, né? Não só pela cor, mas por outras questões sociais também. As pessoas têm olhado para mim e falam: você não é quilombola, você não é negro. Então, para mim, o que me identifica é a minha identidade, né? É aquilo que me alimenta, né? Então, o meu pai é negro, né? Então, isso tá na alma, tá na minha essência também. E dizer que o preconceito, ele existe de várias formas. E o que eu peço hoje é a igualdade racial, que nós possamos lutar sempre por igualdade, que a nossa voz seja ouvida, né? E que nós possamos diminuir esse grande índice de preconceito, para que os quilombos, para que as populações tradicionais, para que o povo de terreiro seja bem visto e respeitado, porque são eles que foram os primeiros habitantes, foi quem desenvolveu esse Brasil, né? Então nós sabemos que há uma grande dívida do Estado brasileiro com a população negra, e a gente quer pedir que nossos direitos, nossas reivindicações seja válida e seja respeitada, e também que nossos direitos sejam garantidos perante a Constituição. É isso que a gente quer aqui, né? Enquanto o que aconteceu do assassinato da mãe Bernadette, isso que aconteceu, o preconceito por ser uma mãe de terreiro, por ser uma mãe de santo ali, que preservava aí a sua cultura e certamente ajudava muitos à sua volta. Então isso não pode acontecer. A gente quer preservar as benzedeiras, queremos preservar os terreiros, todas as esferas das populações, para que nós possamos, assim, de fato, ter igualdade e diminuir muito mais o grande índice de preconceito no nosso Brasil e na nossa Bahia. Ok, Cido, muito obrigado, agradeço pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista, e eu desejo que você permaneça firme nessa luta e consiga êxito, né, junto aí ao INCRA, e que possa continuar pregando a igualdade, porque é algo que realmente nós precisamos entender, não só ouvir
e deixar para lá, mas entender. Então eu que agradeço, Manuel Fernandes, agradeço o espaço aqui do Portal Notícia por ter o convite de estar aqui com vocês para debater esse tema relevante, né? Então a gente agradece esse espaço cedido à minha pessoa, mas aqui eu represento não o meu quilombo, mas represento as 14 comunidades quilombolas do município de Livramento de Nossa Senhora. Quero aqui dirigir um abraço a todos os ouvintes e também, sobretudo, as lideranças dos quilombos no qual nós representamos, para que nós possamos unir força e que esse espaço aqui do meio de comunicação seja um espaço também apropriado para que nós possamos usar sempre, para nós fazermos com democracia e com sabedoria e levar o bem-estar e garantir que nossos direitos sejam garantidos. E vocês aqui têm um papel fundamental nesse sentido, pela contribuição que vocês têm nos dado para que nós possamos unir força sempre. E isso é fruto da nossa democracia. Obrigado e tamo junto na luta e lutar sempre, desistir jamais. Beleza, um abraço aí o nosso amigo Cido Quilombola, que foi bem claro aí, né, nas suas colocações, e sucesso, né, e um abraço a toda a galera aí, a comunidade quilombola aqui do nosso município. Já encontra-se por aqui o prefeito de Dom Basílio, Robert Valmeira. Daqui a pouquinho nós vamos estar batendo um papo com ele, porque agora nós vamos trazer aí, né, o bate-papo que o Emanuel Fernandes teve com o psicólogo Zeferino Neto, Zifa Neto, falando aí sobre racismo religioso, e logo na sequência já traz aí a entrevista ao vivo com o prefeito Robert Valmeira. Roberto, só acrescentando, Roberto, com a questão da entrevista do Zifa, ela é um complemento, né? Ele faz um comentário baseado naquilo que o Cido Quilombola posicionou aí. Falou, né? Tipo, o porquê desse comportamento que está acontecendo agora. Beleza, vamos. Boa tarde, amigos do Portal Notícias. Nós estamos aqui com o psicólogo Zeferino, carinhosamente conhecido como Zifa, e vamos falar sobre preconceito racial, vamos falar sobre esse comportamento que tem aflorado ultimamente. O Zifa vai trazer detalhes pra gente, principalmente pela repercussão que teve aí a morte, né, da mãe Bernadette, né, a quilombola, que realmente trouxe assim um impacto para todos os brasileiros. E o Zifa vai explicar para a gente por que desse comportamento aflorado agora é o que se observa. Zifa, boa tarde. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde aí a toda a família do Portal Notícias. Boa tarde aos estimados ouvintes. É uma honra estar participando aqui de novo. Pois é, Emanuel, infelizmente é lamentável, porque isso é uma tragédia assim quase que sem precedentes dentro desse contexto, porque mãe Bernadette, ela já havia perdido seu filho, né, se eu não me engano, Binho, do Quilombo, e aí acabou sendo assim metralhada na frente dos seus familiares, o que trouxe muita dor e muita comoção. Eu costumo dizer, sabe, Emanuel, que essa luta não é de hoje. A gente pensou que já havia superado. A gente viu, por exemplo, figuras como Chico Mendes, que foi assassinado por latifundiários. A gente viu outras figuras, como teve um líder camponês, que por sinal foi assim o personagem principal da obra de Eduardo Coutinho, que ele fez um documentário chamado Cabra Marcado para Morrer, que mostra essa luta do camponês contra os grandes latifundiários, e agora com mãe Bernadette. E eu tô seguindo essa linha porque a principal hipótese dos investigadores é que esse território, ele já era alvo né, de especulações, de especuladores imobiliários, de latifundiários, e ela estava lutando ali para tecer o que era de direito. E aí, mais uma vez, foi assassinada, assim como seu filho, que tá vivo, que ele disse que ele sabe que ele tá correndo risco, mas vai manter a mesma postura. Mas veja, Manuel, a gente precisa entender que também tem uma questão, uma conotação racista aí. O Brasil aboliu a escravidão, vale ressaltar que foi um dos últimos, né, do mundo, mas ali foi, como a gente costuma chamar, lei para inglês ler, só foi no papel. Na regra, o negro continuou sofrendo e assassinado. Só para você ter ideia, morre por ano no Brasil 60 mil pobres. Então a gente vê que esse ódio devotado ao escravo, ele continuou. Todo governo que tentou colocar o negro, o índio e outras minorias sociais no orçamento público foram derrubados por figuras que se acham dono do Brasil, dono desse território, dono dessas terras. A gente precisa entender que essas terras são dos índios que já estavam aqui, é dessa comunidade negra que lutou bravamente contra a escravidão que foi assim algo horrível para nossa história, e que nós precisamos adotar uma política de reparação nacional. E mãe Bernadette foi alvo disso tudo. Quando a gente vai estudar a história, a gente vê
como Getúlio Vargas lutou por isso, quando o Getúlio Vargas, por exemplo, legalizou os terreiros de candomblé, como ele foi atacado por uma certa parcela da população brasileira que mantém viva esse racismo idiota, esse racismo que é um verdadeiro câncer, que ele ainda vai acabar destruindo toda a nossa sociedade. Outros políticos, desde João Goulart, que falou da reforma agrária e acabou incomodando os grandes latifundiários do país, inclusive João Goulart sofreu um golpe, e por aí vai. Outros políticos, como houve no passado, Dilma, Lula, que falou das cotas raciais, inclusive as cotas raciais foram comprovadas que deram certo. Então todos esses políticos foram atacados. E assim, de maneira muito focal, muito objetiva, por que vem explodindo nesses últimos anos essa luta contra esses povos que já viviam essa terra? A gente precisa comentar que o presidente, o antigo presidente Jair Messias Bolsonaro, ele teve uma fala muito infeliz no clube hebraico, no clube de judeus no Rio de Janeiro, quando ele disse o seguinte, abre aspas: fui no quilombo, o preto mais leve que tinha lá pesava 7 arrobas, não presta pra nada, não presta nem pra procriar, se depender de mim, não darei um pedaço de terra. Essa fala tá aí registrada. Claro que eu não vou entrar em outras questões, só quero te falar sobre esse evento, esse episódio. Isso, para nós da psicologia, nós consideramos como apito de cachorro. Apito de cachorro é aquele som, é aquele apito que alguns treinadores de cachorro usam, que só o cachorro consegue ouvir. Quando o indivíduo que já tem essa postura racista ouve esse tipo de coisa, ele sente isso como se fosse assim, o sinal verde para ele colocar em prática toda a barbárie e toda a violência contra esses povos. Então, Mãe Bernadette, ela foi atacada não só porque ela estava ali lutando para defender sua terra, mas porque também é uma mulher preta, é uma mulher voltada para as religiões afro-africanas, já que ela era, eu não sei se eu vou saber pronunciar agora, Ialorixá, né? Então, todos esses fatores nós precisamos levar em consideração também. E, mais uma vez, esses donos de terra, esses grandes latifundiários, né? Esse mercado imobiliário que tentava tirar ela dali e que, infelizmente, acabou nessa tragédia. Zifa, então, esse comportamento aflora novamente ou ele nunca esteve lá quietinho no canto? Aflora novamente, como eu disse, a escravidão ela foi abolida, mas os afetos, os sentimentos direcionados, os sentimentos negativos para com o negro sempre continuou na nossa sociedade, sempre de maneira disfarçada. Por exemplo, um tema muito polêmico que está aí hoje rolando, que é sobre a descriminalização da maconha, que por sinal até participei de um podcast recentemente falando disso. Essa briga contra a maconha foi uma maneira disfarçada de prender a população preta, de manter a população preta dentro do cárcere, porque como disse o ministro Alexandre de Moraes, o branco para ser preso com maconha, ele tem que ter 1 tonelada, o negro com um simples cigarro, uma quantidade mínima, ele já é preso. Então, de lá para cá, houve estratégias disfarçadas e mascaradas para matar. Volto a te dizer, Manuel, morre 60 mil pobres por ano no Brasil assassinados. Você não vê ninguém de outra classe, de outra cor morrendo. Claro que eu também não quero que ninguém morra, mas isso aí faz a gente questionar por quê? Por que essa população preta? Porque quase 80% da massa carcerária é formada por homens negros. O que está acontecendo aí? Porque a maioria das mulheres negras estão ocupando cargos de doméstica. Porque, por exemplo, nós estamos agora no Agosto de Lilás, que é a campanha contra a violência da mulher. A maioria esmagadora, se eu não me engano, 65% das mulheres agredidas são negras. O que está por trás disso? Então, respondendo esse questionamento seu, os afetos contra o negro estavam aí ainda. E hoje existe esse racismo estrutural, que é esse racismo disfarçado, que ele agride de maneiras sutis, que a gente não consegue nem ver. Zifa, existe da sua parte um conselho para essas pessoas que têm essa coisa de racismo que parece que está impregnado ali, que não sai de jeito nenhum? O que você diria para essas pessoas, Zifa? Eu diria para você hoje, meio-dia, na mesa da sua casa, lá dentro da família, que é dali que tudo começa, tente falar, trazer alguns princípios religiosos, princípios que trate o outro de igual para igual, porque o outro é realmente igual. A gente não pode deixar essa
essa lei, essa regra, que somos todos iguais perante a lei, ou assim como está na Bíblia. A gente tem que praticar, porque realmente ninguém é melhor que ninguém. Nós fazemos parte da mesma célula, do mesmo mundo. Tudo isso foram criação, desde que o mundo é mundo, para explorar um povo. É o homem crescendo através da exploração de outro homem, né? Então, mostrar para essas pessoas que há beleza em tudo, que todo mundo é igual, que todo mundo pode participar. Só dessa forma, através de muita, mas muita informação, nós vamos derrubar os mitos, os preconceitos e principalmente a ignorância. Que a ignorância é isso, é não ter propriedade sobre um determinado assunto. Então, vamos dar informação, vamos falar com esse pessoal, vamos tentar derrubar o racismo através do debate, das ideias, o debate civilizado. Então, traga isso primeiramente dentro da sua casa. Não tente dizer para os seus filhos que fulano é melhor ou pior que ciclano. Somos todos iguais, o negro, o branco, o amarelo. Vamos todo mundo um dia encontrar o mesmo destino. Então não tem por que adotar a superioridade e tentar criar uma classe que é superior à outra, porque isso não existe. Zifa, muito obrigado por atender nosso convite. Eu gostaria que você ficasse à vontade para as suas considerações finais e me responda, antes de você passar para as considerações finais, esse momento agora, preconceito, isso assusta, chega a assustar? Assusta, como eu disse, o preconceito, ele é uma verdadeira doença social, ela é uma verdadeira patologia social, e vocês não têm ideia como isso reflete na sociedade. Isso acaba gerando violência, acaba gerando caos, isso adoece o outro. Se realmente nós somos, por exemplo, aqui no Livramento, eu vi que teve recentemente um movimento da Igreja Católica belíssimo, né? O dia aí de Nossa Senhora. A gente tem que pegar esse princípio e levar para dentro do coração, esse princípio cristão maravilhoso, amar o próximo como a si mesmo. Isso é o próprio Freud falava dessa máxima, Emanuel, que ele dizia que isso era um dos principais preceitos para a vida civilizada, que permitiu que nós vivêssemos em harmonia, né? Debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo solo, em cima do mesmo solo. Então eu deixo essa mensagem para vocês, de deixar respeitar a ideia contrária, respeitar o diferente. Se eu sou católico ou se eu sou cristão, eu vou respeitar as religiões de matriz africana, eu vou respeitar o espiritismo. A gente tem que ter respeito pelo diferente e defender o diferente. Sabe, Emanuel, tem um grande filósofo chamado Voltaire, que ele foi um filósofo que lutou contra a intolerância, e que ele dizia o seguinte: ele dizia mais ou menos assim, eu posso ser contra tudo que você fala, mas mesmo assim eu defenderei com minha vida o seu direito de dizer, o seu direito de falar. Então é isso, vamos abraçar nossos irmãos. E no mais, Emanuel, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de lhe ver novamente na Terra. Seja bem-vindo, eu acho que você só vem a somar, e sucesso aí, porque você sabe da minha admiração, né? Você assim na mais alta conta, e lhe acho um grande comunicador. Muito obrigado aí pelo convite. Entrevista do dia. Entrevista do dia. Ok, 13 horas mais 5 minutos. Hoje o entrevistado do dia é ele, Robert Valmeira, prefeito de Dom Basílio. Aqui comigo na bancada, Luiz Brito, Emanuel Fernandes e o nosso entrevistado. Prefeito Robert Val, boa tarde, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste. Boa tarde, Emanuel Fernandes, boa tarde, Luiz Brito, a você, Alberto Lopes. Meu grande abraço, e também a todos que estão nos assistindo, em especial a população de Dom Basílio. Tenho certeza que hoje a gente vai fazer um bate-papo bem esclarecedor, bem à vontade, e que não tenha dúvida, tudo que precisar a gente está aqui para mostrar o bom trabalho do Executivo de Dom Basílio. Beleza, preparado? Total. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Beleza. Pra começar, prefeito, amanhã, né, dia 30, haverá um protesto dos prefeitos em relação ao Fundo de Participação dos Municípios. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que vem a ser, né, o FPM, e por que da insatisfação dos prefeitos, tendo em vista aí que Dom Basílio também vai estar aderindo aí a essa paralisação. Alberto, é bom a gente passar antes à população o entendimento dos municípios pequenos que vivem dos repasses do governo do estado, do governo federal. Dom Basílio, para aqueles que conhecem, é uma cidade que a gente vive essencialmente desses repasses. E um dos repasses federais que tem é o Fundo de Participação do Município, que ele é uma distribuição que tem em relação a todos os municípios do país, na proporcionalidade da sua população.
e aí ele classifica por índice, quanto menor a população, menor a arrecadação, no caso vai do fator 0,6 até o fator 3, 4 alguma coisa, Dom Basílio é um fator 0,8, ou seja, é o segundo menor índice de arrecadação, e o FPM, ele é a minha principal fonte. Quando eu tenho uma queda no FPM, devido à queda de arrecadação tributária do país, né, não necessariamente que isso foi um reflexo desse período, desse ano, pode ter refletido devido aos investimentos do ano anterior. Chega pra gente um sufoco, porque é esse recurso que eu vou poder melhorar a qualidade de vida das pessoas através de recuperação de estradas, de investimento na saúde, investimento na educação, porque 15% desse valor eu tenho que destinar à saúde no mínimo, 25% no mínimo eu tenho que destinar à educação. Então, quando esse valor diminui, esses valores, esses percentuais permanecem, mas o absoluto, né, dele, que é o valor real, que é o que interessa, começa a ser pequeno. Então, o que está acontecendo? A gente precisa que o Congresso Nacional vote uma lei que nos repare essa perda. E isso, depois de votado, vai para a sanção presidencial. Então, na realidade, não é um movimento político, é um movimento de alerta que a gente precisa desse auxílio financeiro para que a gente possa atender a população nas necessidades básicas, né? Fazer as nossas políticas públicas de que a população necessita. Então, se a gente não der esse grito, e agora a grande vantagem nesse governo é que quando você apresenta a sua manifestação e hoje uma paralisação, você desperta naqueles governantes e também nos nossos legislativos, no caso representado pelo Congresso Nacional, que nós chegamos no nosso limite. Então, ou agora a gente dá uma parada e fala, olha, peraí, olhe pra gente, olhe pra nós, municípios pequenos, porque tem municípios, Alberto e todos vocês que estão nos assistindo, que independe, tá nem ligando pro fundo de participação, porque ele tem um ISS grande, tem um IPTU altíssimo, ele tem uma arrecadação de CMS extraordinária, tem empresa, tem fábrica, tem tudo, eles não estão muito preocupados, mas nós pequenos, todos que representa aqui no nosso Nordeste, quase a maioria dos municípios, quase não, a maioria absoluta dos municípios, a gente precisa dar nosso grito, ou vem um recurso complementar, ou meu amigo, vai chegar um momento, não é só de um dia não, vai ter que fechar as portas muitos dias. Ok, Luiz. Prefeito Roberval, boa tarde para o senhor, para todos aí que estão nos acompanhando na nossa querida Dom Basílio e toda a região. É um prazer recebê-lo aqui nos microfones do Portal Notícias, na Portal Sudoeste. Seja bem-vindo. A gente sabe que realmente houve uma queda drástica com relação a essa questão aí do FPM, né? E como o senhor bem colocou, os municípios de grande porte certamente não vão sentir tanto esse impacto aí, a exemplo de Feira, Salvador, Conquista e tantos outros, mas o município de pequeno porte acaba sentindo muito. Eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte, a respeito do desfile de 7 de setembro, que alguns municípios estão inclusive cancelando esse evento aí, como que será em Dom Basílio? Está mantido ou como é que é? Mais uma vez, um abraço a você, Luiz, abraço a você da sua comunidade lá do bairro Santa Luzia, né, o bairro Osório. Tenho certeza que está todo mundo nesse momento assistindo. Dá um abraço a todos que estão ali, sua família, seus familiares. E dizer o seguinte, nós reunimos, né, com os secretários, infelizmente nós não vamos fazer esse ano o desfile das escolas, nós não vamos fazer o desfile das escolas. Então, o que a gente projetou para 7 de setembro? Primeiro nós fizemos um convite ao tiro de guerra de Brumado, a gente está aguardando o retorno, a gente não sabe se ele vem, nós encaminhamos um ofício solicitando a participação e nós vamos fazer somente a escola infantil, basicamente a creche e a escola infantil da sede, que no caso é do Padre Manuel Olímpio. Isso a gente está finalizando, um desfile curto, hasteamento da bandeira até as 8h30 mais ou menos. E após esse evento, que vai ser curto, simples, mas bonito e eficaz com a participação das crianças, nós vamos entregar às crianças de Dom Basílio um parquinho, e nesse momento nós vamos fazer ao final do desfile, repito, com a participação também da fanfarra, um desfile curto, mas interessante e bacana, a inauguração de um parquinho que é onde as crianças vão poder divertir. Então a gente vai pegar o evento cívico do 7 de setembro e também transformar numa antecipação já do Dia das Crianças. Não que no Dia das Crianças possa não ocorrer algumas coisas, mas a gente vai fazer um evento bem simples, mas com certeza agradável, que vão estar lá os pais, as mães, os avós, tudo curtindo esse desfile, mas vai ser assim bem limitado e bem reduzido. Manuel Fernandes.
Eu achei interessante, prefeito, ao invés de cancelar, o senhor tomar essa atitude, porque de qualquer forma, né, demonstra o civismo, né, o patriotismo, e o senhor fez essa combinação com relação às crianças, né? Isso é muito importante, e eu só tenho a dizer que foi uma decisão sábia, ao invés de cancelar totalmente o desfile. Muito obrigado. E você, Manuel Fernandes, que bom que você está de volta aqui na região, né? Brumado tinha sequestrado você retorna para cá, seja mais uma vez bem-vindo, e eu tenho certeza que veio agregar e trazer mais ainda audiência a um programa que é líder de audiência na região. Mas é isso, a gente tem que ter a inovação, criatividade, a gente sabe da dificuldade, então a gente não tem um gasto grande. Conseguimos essa pracinha, que é uma pracinha através de um recurso do Zembaía, através do financiamento do Zembaía, está pronta, então a gente associa o útil ao agradável, e tenho certeza que quando você leva a criança, acompanhando, vai o pai, vai a mãe, vai a tia, vão os coruja, vovô, vovó, né? Então assim, movimenta bastante a cidade, e a gente faz o ato cívico que, queira ou não, nós temos que lembrar que 7 de setembro é uma data para ser respeitada, guardada e honrada ao longo de toda a nossa vida. Isso, eu acho interessante também, e eu fico triste pelas cidades que cancelaram, que poderiam ter atitudes criativas como essa que me perdoe, essa que o senhor teve aí, de fazer uma coisa simples, mas não deixar sem fazer, ou seja, cancelar por conta dessa queda nos repasses. Parabéns por essa atitude. Muito obrigado. Prefeito, dona Maria tá mandando aqui um abraço pro senhor, né? Ela que reside aí lá na Caiçara, agradecendo aí pela inauguração da praça e ruas pavimentadas da comunidade. Alberto, me permite aqui falar nisso, prefeito. A gente eu estava acompanhando um bate-papo aí recentemente num grupo de WhatsApp, eu vou até citar a Cast Foods Consumidores, se eu não me engano, lá da comunidade de Passagem, e no sábado o senhor estava falando a respeito dos nomes da Caiçara. Caiçara 2 e Caiçara, é só isso? Não, na realidade não tem Caiçara 2, né? Existe Caiçara e Caiçara da Barra. Muitas vezes, com a tradição ali, tem um grande amigo, quero mandar um abraço para todas as pessoas de Caiçara. O pessoal muitas vezes chama Caiçara de Pio. Isso. E a outra Caiçara da Barra. Correto. Mas oficialmente, junto ao IBGE, Caiçara somente. E eu quero mandar um grande abraço à população que nos acolheu muito, mas muito bem mesmo. E a gente. Teve inauguração lá sábado. Pois é, foi legal, foi bacana, bem familiar, a turma tá satisfeita, que essa é a meta. Mas eu quero aqui corrigir, Alberto, mais aqui, por uma indelicadeza minha, que eu cheguei, acabei não cumprimentando os amigos meus aqui de Livramento. Eu tenho agradecido muito a Deus de tudo que ele tem me dado, mas eu tenho que mandar um abraço. Eu sou daqui de Livramento, eu tenho meus amigos de infância, eu já sei que alguns estão acompanhando a gente hoje aqui, pessoal que, né, dali do Taquari, eu lembro que era a minha rota de estar brincando. Hoje que eu fui, esses dias eu estive lá aqui na Estocada, a gente ia muito quando era pequeno estudante, correndo aqui. Então assim, veja também as transformações aqui. Então eu queria deixar um abraço a toda a minha família que mora em Livramento, os amigos meus aqui de Livramento. Um abraço a você, sei que Dona Maria também está internada no hospital. Um grande abraço à família Marques. Então assim, minha infância foi aqui, eu saí aqui aí na adolescência, um pouco depois da adolescência, mas um grande abraço, me desculpe aí pela minha indelicadeza, não ter cumprimentado, e obrigado a vocês pelo espaço que me dá aqui para poder cumprimentar a todos os meus amigos conterrâneos livramentenses. Só para esclarecer aqui, ele já correcionou o WhatsApp da emissora, viu? Que bom. Vamos lá, vamos participando. E hoje tá bom que ele tá em frente aí, né? O monitor, pra ele ver como é que funciona. Está aqui do meu lado, exatamente. Pra cá. Eu tenho certeza que a gente está aqui para bater um papo legal, tirar todas as dúvidas, mostrar um pouquinho o que está acontecendo em Dom Basílio, o que a gente pode contribuir para Dom Basílio, pela região. Fique à vontade, a gente de modo respeitoso, vamos atender a todos aqui e parabenizar pela condução aqui. Eu quero parabenizar aqui também o espaço. Eu não conhecia o espaço, muito bom, bacana, bem organizado, uma estrutura de primeiro mundo. Tá bem diferenciado mesmo. Parabéns a vocês aqui. Beleza. Por falar em WhatsApp, eu recebi essa aqui logo cedo. Antes de acordar, já estava lá. Olá, bom dia, Alberto Lopes. Eu gostaria que você perguntasse ao prefeito Roberval de Caçabeira se tem algum projeto para a comunidade de Baixinha, porque até hoje não fez nada ainda aqui na nossa comunidade. Estamos esquecidos, desde já agradecemos, muito obrigado. Somos uma comunidade muito sofrida. Aí você pergunta a ele se tem algum projeto para a comunidade. Fique com Deus, tenha um bom trabalho. Primeiro eu quero mandar um abraço para toda a comunidade da Baixinha, João, Arnaldo, né? Toda a equipe que tem aí, que tem sido grandes parceiros.
A Baixinha é um pouco complicado, porque a Baixinha, na realidade, ela está no limite entre Livramento e Dom Basílio. E está dentro do município de Dom Basílio. Eu quero contar esse caso, que é importante a população de Baixinha lembrar. Baixinha foi o último município a receber energia elétrica. E na época que eu assumi para buscar colocar energia elétrica, nós tínhamos um problema que lá existia um obstáculo ambiental. E como estava ligado a Livramento, eu não podia resolver o problema via município de Dom Basílio. Foi quando eu tive em Livramento e consegui associar-me com o prefeito Ricardinho à época para que a gente desse esse relatório ambiental, e o governo aceitou o relatório ambiental e que a gente levou energia Baixinha. No momento, a gente tem um projeto que não conseguimos ainda levar a todos, que é o projeto da limpeza de aguadas, né? A Baixinha, como eu falei, ela está nesse limite e conflita, tanto que recentemente nós fizemos uma parceria de recuperação das estradas para lá, entre Livramento e Dom Basílio. Dom Basílio fez uma parte e Livramento fez o restante, mas ainda está dentro desse limite de Livramento. A gente não tem um projeto como está desenvolvendo para outras comunidades. É um projeto quase que atendimento individualizado do que um atendimento de praça, de pavimentação, etc. Mas com certeza a população de Baixinha que tem me procurado, a gente tem atendido dentro da nossa capacidade, a população sabe disso, mas ainda há necessidade de repensar. Acho que é um momento que eu tenho que me reunir com a equipe de Livramento para a gente traçar um projeto mais amplo, aquela comunidade que é sofrida e que inclusive hoje tem um problema de abastecimento, e quem manda carro-pipa para lá é Dom Basílio, recentemente a gente mandou. Espero que um dia a gente possa integrar aí Livramento e Dom Basílio para que possa fazer um atendimento àquela população que merece tanto o apoio do poder público. Ok, são 13h mais 19. Hoje o entrevistado do dia aqui no Portal Notícias é o prefeito de Dom Basílio, Roberval Almeida. Prefeito, vamos a um breve intervalo, já a gente volta, é rapidinho, mas já tem pergunta aqui que eu não sei se o senhor vai gostar não, viu? Pode ficar tranquilo, aqui eu não vim pra escolher pergunta. Muito eu tô bem, pode eu não ficar gosto à vontade. De entrevistado, porque tem entrevistado que fala, qual é a pauta? Não, você sabe que eu cheguei aqui. A pauta aqui, quem manda é o povo. Eu cheguei aqui com as mãos limpas e você me deu agora, que eu pedi agradecer a Emanuel Fernandes, um papel e uma caneta para ir anotando, mas eu tô preparado para responder as perguntas. Aquela que infelizmente eu não souber, eu vou pedir desculpa e daí mandarei depois para você, mas tenho certeza que todos serão satisfeitos com esse bate-papo maravilhoso. E que a gente possa hoje, eu espero, viu, Luiz, que a gente possa bater o recorde de audiência aí. Então, pode mandar pergunta, eu quero todo mundo aí assistindo esse nosso bate-papo, até pra gente mostrar um pouquinho da nossa Dom Basílio e aproveitar, fazer um convite, venha pra Dom Basílio conhecer, venha passear, venha tomar lá um bom suco de maracujá. Prefeito, a respeito da falta de médicos e medicamentos, o que o senhor tem a dizer para os dombasilienses, já que toda semana recebemos várias denúncias aqui no Portal Notícias? Eu só queria acrescentar aqui meu agradecimento mais uma vez às pessoas que têm mandado com muito carinho aqui pelo WhatsApp, o desejo aqui de boa sorte, de parabéns pela nossa entrevista. Então você, muito obrigado também, e o meu carinho a todos vocês. Alberto Lopes, eu posso falar com você com muita propriedade e com muita tranquilidade. Falta de médico de Dom Basílio não há. Todos os nossos postos de saúde têm médico pelo programa Mais Médico. O hospital há um médico plantão 24 horas todos os dias da semana, todos. Claro que nós temos que entender que o hospital ele é um lugar de urgência e emergência. E, às vezes, o atendimento vai também pelas pessoas que não estão com atendimento de urgência e emergência e acaba superlotando em alguns momentos. E o médico, ele está com atendimento, nós temos 22 leitos. Claro que nem sempre estão ocupados os 22 leitos. Nós temos 3 unidades, uma sala amarela, 2 salas vermelhas. Nós temos a unidade infantil e o médico atende esse pessoal lá internamente. Depois de estar todo o procedimento, volta a atender para cá. Mas eu quero deixar bem claro, e lá está pronto para qualquer pessoa visitar, né? E saber que não falta médico. Bom, e as unidades básicas de saúde? Pode sim faltar um médico, porque tem um médico para cada unidade de saúde. Se o médico ele adoece, se o médico ele entra como é um programa do Mais Médico do governo federal, nós não temos esse médico de reposição, pode aquele momento daquele médico ter ausentar por algum motivo particular ou de saúde, ele vai estar ausente e nós não vamos faltar. Mas
não falta enfermeira e sabendo que no posto de saúde não tem, ele é direcionado ao hospital. Então eu não posso aceitar essa crítica de uma pessoa que não está lá para ver. Então eu convido para visitar e saber que isso não acontece. Bom, vamos à parte de medicamentos. Recentemente eu bati um papo com você e avisei que pedi a pessoa para ir lá no nosso almoxarifado. Nós temos o almoxarifado central, nós temos no hospital a farmácia dentro do hospital, cada unidade de saúde nós temos uma farmácia e além da farmácia de entrega de medicamentos disponibilizado na policlínica. 216 medicamentos são os medicamentos que estão na lista da atenção básica. Eu digo para você que no mínimo lá a gente deve ter os 200 medicamentos. Podem faltar dos 216, os 16. Eventualmente, como é um processo licitatório que não é particularidade nem um desejo do município, mas é uma obrigação legal, eu tenho que fazer a licitação. Muitas vezes a empresa que ganha, ela é do Paraná, ela é de São Paulo, é do Rio, ou até da própria Bahia. E até a solicitação do pedido e a chegada pode efetivamente faltar medicamento pontual, né? Mas eu convido a vocês que passam lá e verificar o nosso estoque do grande investimento em medicamento que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, superando inclusive hoje que implantei um sistema que é um sistema de que o medicamento é buscado lá. Antigamente o cara tinha que pegar a receita, subir na prefeitura, fazer aquela fila quilométrica para pedir do prefeito o medicamento. Isso não tem mais. Nós acabamos com essa humilhação que a população passava. Então, assim, essa pessoa que possa estar te perguntando, ou as pessoas que estão questionando, dê um pulinho lá, porque recentemente eu tive de uma pessoa, ela levou 3 receitas dela e mais 2 de parentes. Ela saiu com a sacola com 12 medicamentos. E eu estou lhe falando com consciência disso aqui. E faltou um medicamento, ela veio me reclamar. Ela me encontrou na Praça São João, eu estava lá, tá faltando tal medicamento. Eu vi que ela estava com a sacolinha dela. Eu falei, você está me reclamando que faltou um medicamento, você está levando aí a sacola cheia. Ou seja, puxa, não se elogia o que tem, mas sim o que falta, tá certo? Esses dias eu vi uma nota, no WhatsApp, que a gente hoje, nesse TikTok da vida, a professora fez de propósito, ela fez lá a conta matemática. 1 vezes 7, 9, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 7 vezes 4, 28. Ela acertou toda. Mentira, ela botou programado. Todo mundo deu risada nela que ela botou 1 vezes 7 é 9. Mas ninguém foi elogiar ela que todos os restantes, os outros 9 números, a 9 multiplicação, ela tinha feito certo. Então, às vezes, as pessoas se pegam em um ponto que a gente fragilizou naquele momento, a gente faltou. Mas a gente tem se esforçado muito para cumprir a compra desse medicamento, para não faltar. Dentro do hospital também pode eventualmente surgir um momento que pode faltar um analgésico, pode faltar um antibiótico, mas eu quero deixar bem claro que durante a pandemia, só para você ter ideia, durante a pandemia nós fornecemos soros, dando suporte para Brumado e Livramento. Nós ajudamos aqui, porque existe essa parceria entre nós. Então o município de Dom Basílio, mesmo pequeno, ajudou naquela época. Em algum momento pode faltar, como falta na farmácia. Você pode chegar na farmácia com sua receita, dona fulana, dona da farmácia X aqui, rapaz, esse medicamento eu tenho, esse aqui eu tenho, mas esse aqui não tenho não, você vê se tem em outra farmácia, quanto mais na farmácia. Mas assim, a gente tem esforçado o máximo. Peço desculpas àqueles que por algum momento teve lá e não faltou medicamento, mas a gente tem esforçado bastante para deixar a população abastecida e suprida do medicamento. Me permita aqui uma parte. Agora peço também à população que deixe fazer estoque em casa. Muitas vezes, como o sistema de atenção básica ela é diferente do hospital, muitas vezes a pessoa vai no hospital, vai na atenção no posto de saúde, o médico passa lá amoxicilina. Ele vai tomar amoxicilina. E não melhorou até a noite. De noite ele vai para o hospital, em vez de levar a receita do médico, que ainda nós não temos o prontuário unificado, ele vai lá, o médico passa amoxicilina e vai de novo, pega amoxicilina. Chega em casa, tem 2 envelopes, 2 caixas de amoxicilina. Estou dando um exemplo de um medicamento. E acaba gastando mais que deve, depois não vai usar todo, joga fora. Assim, precisamos ter também o uso racional desse medicamento. Mas é isso, se tem, é pouca coisa, é pontual, mas a gente tem esforçado o máximo para entender e a população tem reconhecido isso. Ok, Luiz? Não, Alberto, eu tô até concentrado aqui no que tem chegado de WhatsApp, né? Não, mas você já pode começar a fazer as perguntas aí do WhatsApp. Tanto pergunta como também elogios aqui, né? Ao prefeito, e diversas são essas aí. Tem uma que chegou aí no seu WhatsApp particular, né? Isso. Diz o seguinte, olha, boa tarde, sei que está aí uma entrevista com o prefeito Roberval Almeida e a minha pergunta é a seguinte: diga a ele que eu não tenho nada contra as obras do município feitas por ele.
são boas, mas não é tudo que nós precisamos. Na minha casa, quando eu vou no supermercado fazer as compras, eu costumo comprar arroz, feijão, etc. Por que na hora de investir no município, ele não dá prioridade para a saúde, ele dá maior prioridade para as obras? Nem só do pão vive o homem. Esteticamente, o Dom Basílio mudou. E por que o Mercadão até hoje, depois de sua reforma, continua fechado? Pronto, muito bom. Primeiro, eu acho que tem um conceito um pouco diferente. As ações sociais que nós temos feito no município, que não são vistas, eu vou citar aqui um livro importante que diz o seguinte, que é o livro Pequeno Príncipe. Lá numa passagem ela fala assim: o essencial é invisível aos olhos. Tá certo? Tem muitas coisas nossas que são essenciais que nós estamos fazendo, então é invisível ao olho dessa pessoa. Nós temos ações sociais extraordinárias. Hoje eu tenho dentro do Centro Social, que é lá exatamente na sua comunidade, que quando a gente levou para lá, recebemos a crítica e hoje o pessoal reconhece que foi importante levar o Centro Social, o CRAS, para o bairro Osório, o bairro Santa Luzia, porque são ações que não se enxergam. As ações dos advogados que a gente dá apoio a toda a família, as ações que a gente faz na questão do REUF, regularização fundiária, na questão ambiental, na entrega de títulos, na entrega de apoio ao professor, ao aluno, no transporte escolar. Isso a gente fez. Quando ele fala de saúde, eu me surpreendo, porque nós recebemos nota máxima na atenção básica. O hospital que implantamos não é somente uma obra, o hospital é uma área de que as pessoas tenham um atendimento com qualidade. Ela deve estar falando de outro município, essa pessoa, porque o hospital nosso é referência com todos os profissionais. Nós temos médicos de plantão 24 horas, enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, temos porteiro, temos equipe lá de nutricionista, temos a equipe que dá toda a assistência médica. Temos o Melhor em Casa funcionando, temos a equipe de saúde da família, nós temos uma equipe de centro de reabilitação, que é saúde também, que é referência aqui na região. Ou seja, nós temos botamos a academia da saúde, ações que faz. Obras temos, e muitas virão, porque o município estava carente dessas obras. Eu não posso deixar de fazer as obras, porque o município não precisa. Mas muitas coisas, o trabalho com a água. Eu estava falando nesse instante do mês de agosto. Nós estamos no dia 29 de agosto, correndo água no Rio Brumado, num trabalho que nós convencemos aqui liberar água aqui no momento certo e consertar uma comporta que estava lá perdendo toda a água ao longo desses 10 anos da barragem do Rio do Paulo. Então, assim, são ações uma atrás da outra, de apoio com medicamento, com transporte de passageiro para tratamento fora do domicílio, da saúde, o tratamento de câncer, de ressonância magnética, do apoio, da parceria, da construção da policlínica. Então, assim, Luiz, são muitas ações que são invisíveis aos olhos e que elas estão sendo realizadas, tá certo? Realizada numa coisa. Vamos falar do mercado. Hoje o contexto, nós não queremos que o mercado, que amanhã ele vire aquilo que era no passado, que é aquele entulho, aquele lugar de guardar cachorro, de fazer luto, que a carne era jogada no chão, que aquela mudinha trazendo para a população uma condição de saúde precária. A gente não quer que retorne isso. Nós não queremos que o mercado municipal seja um lugar onde não se pode frequentar a família, não se pode participar a sociedade e poder ir tranquilo de comprar o produto com qualidade. Eu não sou dono do mercado, eu não posso doar, como se fazia antigamente, a troco de política, a troco de voto. Eu vou te dar aqui um box para você e sua família vota comigo. Vou te dar aqui isso aqui, você vota comigo. Isso aqui não é meu, aquilo é propriedade pública. O mercado municipal, a gente tem que passar por um processo licitatório, é lei, não sou eu que determino a lei. Eu não vivo de locação. Teve uma pessoa que falou, não, vamos alugar, por que não aluga? Não vivo de aluguel. O município não vive de aluguel dos seus produtos. Ele faz o que a lei manda, concessão onerosa do espaço. Isso que nós estamos fazendo, e o mercado está pronto. Nós já estamos lá para ir para lá, o novo cartório, o cartório vai mudar para lá. Nós temos 2 lojas que já estão fazendo, já está se preparando. A qualquer momento essas pessoas já retornam para lá, mas tem que cumprir a lei. E isso é um pouco difícil as pessoas entenderem o que é cumprir a lei e o que é um protecionismo. Eu não vou fazer política com bem público. O mercado foi um recurso que foi investido com o dinheiro público do povo. E é para o povo que eu tenho que atender. Eu não vou fazer distribuição para A, B ou C. E quem for colocar uma loja, um mercado, um açougue lá, vai ter que atender a norma. Isso não é só eu não. Eu estou prefeito hoje, amanhã termina, eu quero voltar lá para encontrar um mercado com qualidade. O que é que está acontecendo com Ceazinha lá em Salvador? As pessoas estão fechando porque foi entregue sem critério. Por que que agora está tendo problema?
para privatizar, regularizar a São Joaquim, Salvador, que vocês conhecem muito bem. O São Joaquim, para você andar lá, se puder, anda de bota, porque a imundícia é muito grande. O governo agora tem que implantar um sistema que as pessoas lá não estão compreendendo, que ele não pode mais chegar aqui e entregar A, B, ou C ou D. As pessoas têm que investir, só pode botar comércio, tem condições de investir, porque você, Luiz Brito, na hora que for comprar carne lá, você quer uma carne de qualidade, se for comprar uma fruta, você quer uma fruta de qualidade, porque isso traz doença para a população. Então, esse momento, o mercado, que é a parte mais difícil, está pronto, e as empresas estão entendendo agora, estão começando a participar e comprar, fazer a concessão, né, a compra a onerosa do ponto estabelecimento. Eu não tenho dúvidas. Essa concessão vale por quantos anos, prefeito? 35 anos, renovável para 35. É muito melhor do que eu te dar hoje, fazer um aluguel para você, amanhã entra outro prefeito e fala assim, não, Luiz Brito, eu não simpatizo com ele, vou lá e não renovo o seu contrato. E a pessoa sabe o que vai acontecer também, o cara não vai investir, fala, pô, não é meu, eu não vou investir, por que eu vou investir? Por que eu vou botar uma estrutura melhor, botar um espaço melhor, se não é meu, amanhã o prefeito pode me tomar. E aí não, você tem uma concessão onerosa por 35 anos, renovável mais 35, e se por acaso entrar qualquer prefeito querer ele tomar, ele tem que lhe indenizar todo o seu investimento passado, presente e futuro, porque você teve uma expectativa de resultado. Então, é um diferencial que algumas pessoas não estão acostumadas com isso e que vai trazer benefício para o município, que vai ter investimento, o cara agora vai saber que é dele e ele vai trabalhar. Seu Luiz, agora eu vou passar o bastão pro senhor, que o senhor tá aí, o dedo já deve estar já aqui, não aguenta rapaz. Mais, calejou, né? Calejou, não tem como não. Pronto. Tá tudo doendo aqui já. Pronto, já que tu tá pertinho dele, você vai soltar agora aí o WhatsApp aí pro povo ouvir, né? Pronto, na verdade eu vou trazer escrito, pode ser? Mande. Pronto, vamos lá. Vamos lá, boa tarde a todos. Temos um grande número de contratos, gostaria de saber se há previsão de liberação de concurso público para quando? Show de bola. Antes disso, eu quero mandar aqui um abraço para Ana Maria, sei que tá, não sei se está em São Paulo, se tá aqui, acho que está aqui na Bahia, o pessoal de Dona Rosália, Luciana Rocha, que tem mandado aqui o pessoal um oi para mim, e todo o pessoal de Dom Basílio, mais uma vez, que tem me parabenizado aqui, parabenizado a todos vocês nessa entrevista. Bom, concurso público, a gente fez agora um processo seletivo REDA esse ano. A expectativa em estar finalizando os estudos de início de 2024, fazer um concurso público. Claro que a gente está verificando toda a questão das nossas demandas, nossas necessidades, mas no mais tardar 2024 ou 2025, o novo gestor vai chegar no ponto de fazer esse concurso público. Dom Basílio, tudo indica que a gente já deve fazer ainda em 2024 o concurso. Agora nós estamos em pauta o concurso do agente comunitário de saúde, se vocês têm acompanhado, é um concurso limitado porque tem algumas exigências, a gente está suprindo algumas lacunas, né, algumas vacâncias, e vão ser preenchidas agora, e a gente já está fazendo também, imaginando um desenvolvimento, um crescimento do município, com também cadastro de reserva. Mas, Luiz, tudo indica que o ano que vem é bem provável que a gente faça o concurso público. Perfeito. Aqui tem boa tarde, portal. Gostaria de saber do prefeito Roberto Valmeira, porque Dom Basílio tem o IPTU mais caro que outras cidades, cobrança de taxa de IPTU, e tem rua que não tem meio fio, e taxa de iluminação pública que tem lâmpada queimada. Sobre essa resposta aí, prefeito. Vamos lá. IPTU, nós temos uma lei que não foi criada por mim. Primeiro é isso, a lei é municipal já desde 93. Então, o que eu fiz agora foi exatamente cobrar. IPTU de livro Dom Basílio, eu vou só dar um exemplo assim, tem um prédio em Salvador, um bairro não tão nobre, né? Vou botar um prédio de 20 andares num bairro em Pituba, e que tem 40 apartamentos, ele arrecada mais do que Dom Basílio inteiro. Então vamos começar, só para você ter ideia que Dom Basílio não tem IPTU mais caro do mundo. Se você for para Brumado, você tem uma rua em Brumado que ele arrecada mais do que o município de Dom Basílio inteiro. E você for um bairro em Brumado, mais que Dom Basílio inteiro. Se você for uma rua em Vitória da Conquista, a depender da rua, ele recebe mais do que o dobro de Vitória de Dom Basílio inteiro. E nós temos IPTU que antigamente lá não se cobrava, que estava com a tarifa desatualizada, era R$15, ninguém reclamava, era R$30, ninguém reclamava. O IPTU, ele é baseado no valor venal do seu imóvel. Ele é com base, se o seu imóvel vale mais, ele é cobrado mais. Para se cobrar IPTU, ele tem que ter alguns requisitos lá na norma no Código Tributário.
e atender pelo menos 2 ou 3 requisitos. Ou você tem uma rua pavimentada, ou você tem iluminação pública, ou você tem colégio próximo, ou você tem um centro de saúde próximo. Se um desses não atende você pode ir na prefeitura e reclamar. Tem lá o Código Tributário, está à disposição para você verificar se não cobra. Você que está dizendo que não, pode passar na prefeitura. Eu tenho certeza que você deve estar equivocado, que seu município não é só a pavimentação que cobra. Como eu falo da questão da iluminação pública, talvez seja um tema que dá muita discussão, da CIP, da taxa de contribuição pública. O cara fala, mas minha casa não tem um poste de luz na frente. Falar nisso, já quero aproveitar e pedir pro senhor, para poder pedir para o pessoal da iluminação pública colocar mais uns bicos de lâmpada lá na minha comunidade de Itaú. Tá vendo? Eu estive lá, realmente tá brego. Olha, eu vou lembrar só depois da questão do bairro Santa Luzia, quando assumi a dificuldade que era de iluminação pública ali, mas a gente deu uma reposição boa, mas vamos fazer assim, olha lá o Eriton, olha lá, dá uma revisada lá no bairro Santa Luzia e de todos os outros. Mas só lembrando, a taxa de iluminação pública, a contribuição à iluminação pública, e vou voltar IPTU ainda, ela não é só da iluminação do seu poste, é da praça, é da próxima ao hospital, é das ruas, da avenida. Então, assim, ela compõe todos, né, os bairros que estão iluminando. Hoje a gente arrecada 20 e poucos mil nessa faixa, 18 a 20 mil de contribuição, e eu gasto mais de 60, 70 mil por mês. Então, assim, nós temos uma despesa, nós implantamos no nosso governo mais de 1.200 unidades novas. Não é reposição de lâmpada não, que vocês chamam do braço, a luminária completa. Uma luminária completa dessa custa na faixa de R$500. Quer dizer, nós investimos muito na iluminação pública. Você chega em Dom Basílio hoje, você consegue ver Dom Basílio, claro. E IPTU, meu amigo, minha amiga me fez a pergunta, não, Dom Basílio não tem IPTU mais caro não, é muito mais barato do que Livramento, muito mais barato que Brumado, muito mais barato que muitos lugares que aplica a lei. Agora, eu fico impressionado que uma pessoa tem um carro, uma Hilux dentro de uma casa, tá certo, sua casa custa muito mais do que a Hilux, ele paga de IPVA, R$2.700, R$3.500, ele não reclama. E ele está pagando na mesma casa dele, que vale muito mais, R$280, R$300 por ano, e vem reclamar. Ou seja, vamos tentar acessibilidade, vamos pensar. É com esse dinheiro que a gente aplica, esse dinheiro que a gente faz aquelas obras que as pessoas estão cobrando, é com esse dinheiro que a gente aplica para trazer benefícios. Dom Basílio tem, sem dúvida nenhuma, um dos menores IPTU do Brasil. Ok, o pessoal tem a Cecília aqui que tá mandando um abraço pro senhor aqui, só que não colocou o nome aqui, né? Acabou realmente passando batido aqui. A moradora da Boa Vista, prefeito, pergunta o seguinte, pergunta ao prefeito Robert Vauí sobre a praça da nossa comunidade, Boa Vista, né? Foi uma promessa também de 3 anos atrás e foram feitas várias obras aqui na nossa região. Qual o projeto que ele tem pela nossa comunidade? Alberto Lopes, deixa eu passar uma coisa interessante para você. A gente implantou um sistema de praças bem bacana, bem moderno, bem até copiado agora por outros municípios. E a gente tem cobrado. Quando ele inaugura uma, a outra já cobra. Ei, cadê a minha? Cadê essa praça? Obviamente a gente não tem. Boa Vista, a gente tem um projeto de fazer um bom trabalho na Boa Vista, que ali é um complexo ali que é bem interessante. Fundão Boa Vista e Alagoas. Luiz Brito conhece muito bem ali aquela região. A gente tem desenvolvido algum trabalho religioso ali, de apoio. A gente pegou aqueles prédios públicos ali, estamos dando nova transformação, mas não tenho dúvida que a gente tem 2, 3 projetos envolvendo ali Boa Vista, Lagoa Fundão, com respeito a essa praça. E Boa Vista, eu abraço a toda a família de Boa Vista, em especial a meu amigo Lourdo da Boa Vista, que a gente logo está chegando com a ideia de uma pequena praça, uma área de lazer, não só para os idosos, mas também para a criançada. Pode ter certeza disso. Tem um abraço aqui, parabenizando o senhor, prefeito, a Sirlene, viu? Deve ser a Sirlene lá do hospital, né? Que hoje tá atendendo em Alto Rosário, se eu não estou enganado, né? Isso, é mais um posto satélite que a gente colocou à disposição, pegou uma escola, aliás, era um posto de saúde antigo. E a gente revitalizou e colocamos ela como excelente técnica de enfermagem, com uma grande habilidade, bem querida pela população. Um abraço, Sirlene, toda a família, um abraço a toda a população ali de Alto Rosário, Vaz do Engenho, inclusive Vaz do Engenho, agora nós estamos naquela avenida principal, estamos asfaltando, ali de Alto Rosário, Capeba, Várzea Grande, um abraço aos meus amigos todos de Várzea Grande, Várzea do Meio, última Várzea ali, até um bairro Mandelete, ali faz um bem bolado legal ali para aquela região ali. Então, meu abraço a todos ali. Prefeito Robert Vauí, eu não deixaria de fazer essa pergunta para o senhor, já que traz dor de cabeça aqui no programa. É a respeito do transporte escolar. Vamos lá.
Meu Deus do céu, é reclamação em cima de reclamação, é ônibus quebrando, é aluno abarrotado com outro, é uma comunidade indo todo mundo no mesmo ônibus, o ônibus acaba quebrando, principalmente quem estuda à noite, tá um furdunço só. O que é que o senhor tem a falar aí? Tem assim, primeiro duas coisas que a gente tem que associar entre transporte escolar e estrada vicinal, que eu tenho certeza que é outra pergunta sua. Nós temos uma malha viária muito grande, já te falei que a gente tem uma malha viária de quase 600 quilômetros, ninguém acredita. É quase daqui é Salvador basicamente, então a gente tem que dar manutenção nisso. Nós temos 2.000 alunos matriculados na escola municipal e em torno de 600 matriculados na escola estadual. Hoje nós temos o recurso do município, os recursos do transporte pago pelo governo estadual, que ainda é uma briga sempre que a gente tem lá, briga no sentido positivo para que o governo do estado amplie os valores repassados pelo município para o transporte, que o transporte nós realizamos o transporte também do aluno estadual. Olha, nós não conseguimos ainda e nem vai conseguir ter uma frota suficiente para que a gente possa atender de modo confortável a todo estudante, mas o fato é que hoje nós temos uma frota que é muito, mas muito melhor do que antigamente. Deixa eu mostrar para você. Eu lembro muito bem ali perto de Luiz Brito. O aluno saía 3h da manhã da Poça. Ele ia rodando por interesse de transporte. Você sabe que o cara que ganha transporte particular, ele ganha por distância. Ele ia no Morrinhos, do Morrinhos e passava no lote, voltava e chegava na escola em torno de 7h30, ou seja, o aluno mais de 4 horas. Já chegava cansado, já chegava com sono, já chegava todo, né? Ainda ia direto para a sala de aula, nem passava por um lanche. Nós conseguimos ampliar e muito nossa frota, de modo que o aluno hoje, eu acho que o mais cedo que sai, se não me engano, ele sai 5h30. Eu posso depois confirmar com vocês. Tudo indica, prefeito, que até o pessoal ali de Boa Vista, Alagoas, Fundão, aquela região ali, né? Provavelmente, talvez é o que sai mais cedo, hoje mais cedo sai 5h30. E a gente chega na escola e ainda faz o lanche, ele chega lá às 7h, 10:07, 15:07, que é o que chega mais, e vai logo fazendo o lanche. Então, assim, nós nunca vamos ter ainda, como a gente queria, um transporte que estaria, assim, à altura do merecimento do nosso estudante, mas é o melhor que nós temos. E, ao mesmo tempo, também, a gente pede a dois fatores importantíssimos. Primeiro é aquela peça que fica entre o banco e o volante do carro, chama-se o motorista. Que tem a preservar e cuidar dos nossos veículos, porque nós trouxemos, se não me engano, 6 ônibus novos para Dom Basílio, né, para Dom Basílio. E o outro, é que eu fui estudante, você foi, todos que estão nos ouvindo aqui foram estudantes, vamos preservar, conservar nossos ônibus, porque às vezes quando você quebra um banco, rasga um banco, ou quando o motorista faz uma imprudênciazinha e quebra um ônibus, isso é custo para o município, aí deixa toda uma rota de estudante não atendida. E nós não podemos colocar um ônibus reserva para cada rota, entendeu, Alberto Lopes? Então vai ter algum momento, e um ônibus desse, ele não conserta em 24 horas, a maioria dos casos, você quebrou, vai ter que ver se tem licitação de de peças, você encaminha para a oficina está com a prioridade de outro lá, meio que a gente pede prioridade, leva 2-3 dias aí, quando consegue esse ônibus repor. E nesse aí cria entre a gente, se quebrar 2-3 ônibus, complicou, porque a gente tem 1 ou 2 ônibus de reserva. Então, assim, vai ter momento, a gente espera que tenha melhorado muito, a gente está sabendo que precisamos melhorar, mas eu peço aí a todos os estudantes esse apoio, aos motoristas, aos pais. E teve um caso mesmo que, poxa, eu achei bacana, achei legal pra caramba a rota. O pai se prontificou, tinha um carro, ele prontificou pegar ali 3 alunos, colega da filhinha dele, e levou para o ponto mais próximo para que ele pegasse outro ônibus. E a gente transportou. Quanto o ônibus abarrotado, eu preciso ver qual a rota esteja abarrotada, né? A gente pode falar, minha secretária, eu vou pedir a minha equipe aí, que estou em Lima, com o Gilmar Lima, para dar uma olhada quais são esses, que na realidade a gente quer todo aluno sentado, tendo conforto, pelo menos isso. E outra coisa que a gente faz, que não tinha, nós colocamos monitores para acompanhando os ônibus quando tem criança, entendeu? Mas assim, tem feito muito, cara, muito mesmo, e a gente sabe que precisa melhorar e vamos melhorar mais, por isso é que a gente tem que trabalhar para continuar melhorando o serviço e a população cobrar. Eu não fico triste quando cobra, não. Eu acho que deve cobrar mesmo para nos dar estímulo a gente correr, para resolver os problemas do município. Para isso que eu fui eleito, para isso que o pessoal apostou em mim, para eu trabalhar para o povo. E tenha certeza, a crítica é construtiva, com respeito, com seriedade. Eu estou aqui para corrigir, para buscar junto com vocês solução de vida para as pessoas. Ok. Seu Luiz, tempo tá esgotando aí, só faltam 3 minutos
Tá, Eu Alberto, não sei se vai dar tempo aí. Eu vou pedir desculpas já para os nossos ouvintes, o pessoal que tá mandando no WhatsApp aqui, porque nem todos a gente vai ter condições de trazer hoje, de debater hoje, mas a gente vai deixar aqui tudo salvo, porque em uma próxima oportunidade que o prefeito tiver por aqui, a gente traz novamente esse debate para ele. E algumas vamos estar encaminhando para ele aí para principalmente tomar os elogios, providência, né? Principalmente os elogios. Não, tem que mandar as cobranças, elogio não. Pode mandar, ele responder As com muito carinho. Assim. mandar as cobranças. Pode mandar e farei resposta tranquilamente a você. E peço desculpa até aqui, eu tô invadindo aqui. Pode ficar à rapaz, vontade, cara chato, o espaço é retado. seu, o espaço é seu. Peço desculpa a vocês que por acaso ainda não consegui responder as perguntas. Muito obrigado pela essa participação. E pode mandar sim, que Luiz Brito, mais Alberto e mais Manuel vai encaminhar para mim. Eu farei questão de responder a todos, né? E aí ele poderá ler aqui ao momento oportuno, eu encaminhar para vocês as minhas respostas. Eu tenho certeza que tem muita coisa a ser perguntada, muitas coisas a serem respondidas. Tem um questionamento aqui, prefeito, acerca das estradas lá da comunidade de Fazendinha, que já tem um tempinho já que o pessoal está cobrando a respeito dessa manutenção lá, e se tem previsão de quando será feito, visto que agora com as chuvas isso que complicou um pouco mais lá, viu? Show de bola. Quero mandar um abraço a todo o pessoal da Fazendinha. Estive lá ontem, inclusive. Nós já iniciamos a remoção das cercas. Essa empresa já tinha sido contratada, ela foi contratada, essa obra. Teve um problemazinho de ordem financeiro deles, eles agora já se estabilizaram. E a promessa da empresa é que por esses 15 dias já iniciou a obra lá. Hoje nós estamos já fazendo a remoção da cerca, já tem uma equipe lá. Ontem eu estive visitando lá com o Manecândio, o pessoal todo ali da Fazendinha. E quero dizer que eu acredito, né? Eu tive com o dono da empresa pessoalmente, ele me prometeu que retorna as obras, né? Agora, que tanto que ali da passagem, que também que ele tinha paralisado, o pessoal da passagem deve estar um pouco chateado, porque mexeu e está parado lá, e a gente tem a recuperação ainda do asfalto. Então, muita coisa para fazer. Um projeto de pavimentação nesse município foi o que nós implantamos, de pavimentação na zona rural que não tinha. A gente implantou, mas pode ter certeza, Fazendinha, que eu acredito que no máximo 15 dias a gente já está iniciando esse serviço. Beleza. Prefeito, teve um ouvinte aqui que perguntou o seguinte: pergunta o prefeito porque ele demorou tanto de ir na Portal, nunca aceitou um convite de vocês, que foi que houve? E esse é curioso, hein, meu? Rapaz. Ai. Agora, porque eu acho que tudo tem um momento. É parente seu, Alberto? Não. Então tá. Alberto, eu acho que na vida tudo tem um momento certo. Eu fui candidato a prefeito em 2000, fui candidato a prefeito em 2004, fui vice-prefeito em 2008, 2012 não fui candidato a nada, e 2016 me transformei prefeito em Dom Basílio. Eu acho que tudo tem um momento certo de acontecer na vida da gente, o que se prepara e o momento certo de eu vir pro Portal foi hoje, de eu vir aqui, de responder à população, ao povo bom de Dom Basílio, ao povo bom dos ouvintes da Portal. E a gente tem, eu acho que em algum momento a gente tem que nos programarmos para estarmos juntos, né? Mas o senhor não gostava da gente não, né? A turma começou a apertar aqui, né? É porque volta e meia, chegava um aí, me encontrava, rapaz, você fica aí batendo no prefeito, o prefeito é gente boa, não sei o quê. Aí eu falei, não é nós, é o povo que cobra, aí a gente só transmite. O que a gente percebeu é que a gente vai precisar mostrar com trabalho, né? A gente mostra com trabalho. Quando você está aqui ouvindo os reclames, Brito foi bem interessante aqui, falou, Beval vende tudo aqui no WhatsApp para mim. Tem coisa que a gente tem que podar, porque vem com ofensa, vem com, né, com coisas que não é essa a finalidade do programa, né? Manuel Fernandes conhece muito bem. E tinha alguns momentos que a gente discordava da opinião do que se era lido. Eu não estou dizendo que é a opinião da rádio, não é a opinião sua. E a gente discordava, porque tinha algumas coisas que a gente estava enxergando que não era, né? Durante até as campanhas políticas. O fervor da campanha leva muito isso, tanto que teve algumas ações judiciais que eu tive que mover contra algumas pessoas que daquele momento, que depois pedi para... durante a audiência, eu pedi ao juiz, o juiz até me parabenizou, pode desconsiderar isso, que eu sei que aquilo foi o fervor, e que a gente pede que a campanha que vem agora, que evite as pessoas estar denegrindo a imagem do outro, xingando, vamos fazer uma campanha política limpa. E a questão de ter vindo a Portal e a gente ter tido algum momento de desconforto, faz parte da democracia, faz parte de eu ser gestor público, eu tenho que estar sujeito mesmo à avaliação da população e votar. Eu não estou lá para as pessoas chegarem para me agradar, não. Eu não peço para chegar lá para me agradar. Eu chego para chegar para falar a verdade. Eu vou estar lá para responder. Como eu tenho austeridade,
Como eu digo, não é não, e cobro da minha equipe. E o momento da gente estar junto é o momento agora, com você, com o Emanuel Fernandes, com toda a equipe aqui, a Josi, que eu não conheço, o Alberto Lopes. Mas chegamos, ela tá chegando aí. E a gente foi programado, acho que é o momento certo, tudo na vida tem um momento certo. Você que está me ouvindo agora, você que está nos assistindo, sabe disso, que tudo tem um momento certo na vida. Às vezes a gente reclama, a gente tem uns tropeços, mas esse tropeço às vezes é para botar a gente mais para frente. E chegou o momento de eu explicar um pouquinho à população, dos ouvintes todos, que eu sei que aqui não é só ouvinte de Livramento, Dom Basílio, mas toda a região, e conhecer Dom Basílio, saber que tem um gestor lá, que ele trabalha para a população, que é um ser humano. Eu sou um ser humano, eu tenho um sentimento, eu tenho emoção, tá certo? Eu adoeço, eu tô são, eu dou risada, eu choro. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, assim, algum momento da vida a gente pode ter uma indignação. Mas tô firme e forte, sou um cara de muita fé, muito religioso. E aproveitar também para não deixar um abraço à minha família, Leila, Felipe, Francisco, que estão nos acompanhando, né? Toda a minha família dela aqui. E já tem gente fofoqueira falando que a gente tá ganhando pra fazer entrevista com você. Pois é, não é? Mas é o que Luiz Brito falou. Você trouxe, tá aí fora? Luiz Brito falou até isso aqui, que ele tava falando, poxa, velho, quando eu te elogio aqui, o pessoal teórico tá acostumado quando você elogia, aí o pessoal ganhou quanto? Pô, vamos parar com isso, nós vivemos um momento democrático, eu não tô aqui eu vim, aceitei, no bate-papo, comecei lá com o Emanuel Fernandes, que já fiz alguma entrevista dele em outra emissora. E a gente entendeu que é o momento, pô. Eu acho que essa questão de avaliar. E vocês não vão deixar, não. Se eu tiver uma coisa errada aqui, vai bater, vai reclamar. Agora, e se achar que ele já sabe. E se tiver que for convidado e não for possível vir, não vê. Se eu tiver que falar também, que eu tiver contrariado com a rádio, vai ter. O primeiro passo que não abro mão é da minha reputação, da minha moral, tá entendendo? Eu quero estar andando em Dom Basílio, Livramento, em qualquer outro lugar, de cabeça erguida. Eu tenho aqui grandes amigos, não tem coisa melhor do que isso. Com certeza. Eu vou para Paramirim, toda a bacia de Paramirim, eu fui presidente do consórcio, com respeito de todos os colegas aqui. Eu quero mandar um abraço a todos os colegas prefeitos, tanto da bacia do Paramirim, quanto também do consórcio de saúde de Brumado. Faz parte do processo democrático a gente ter divergência de ideologia, mas de respeito, e é assim que eu faço. E assim que eu venho, todos que entram na minha sala bem recebido, independe se votou, não votou, né? E vocês, chegou o momento, pô, a gente não é inimigo, a gente não tem, a gente tinha opiniões diferentes, exatamente, mas, pô, você às vezes pode me convidar para tomar um café na sua casa, e eu posso levar anos sem ir tomar um café na sua casa. Aliás, tô devendo tomar um café na casa de muita gente aí. Muita gente, né? Olha, quem tá mandando um abraço pro senhor aqui, o Ionélio Said, Beto da Barraca, show de bola. Também aqui o Ronaldo Schettini, Hugo Lino Lima, secretário de esportes, e é uma galera da Zorra aqui. Muita gente. Então, dá um abraço a todo mundo acabou, aqui. Agora acabou, porque agora 2 já e 4. passamos aqui 5 minutos, né? Mas, prefeito, nós queremos agradecer aqui. Eu tenho certeza que Alberto, Emanuel Fernandes, eu também, Luiz Brito, a equipe Portal Sudeste ficou muito feliz aqui com a sua vinda. Claro que a gente terá aqui muitos debates ainda, muitas outras entrevistas também de outros gestores e outras pessoas importantes. E o senhor é mais um aqui. É a primeira vez, se eu não me engano, né? Primeira vez. E que seja a primeira de muitas. Nosso muito obrigado, viu? Tranquilo. Emanuel? Me fez lembrar aí a primeira vez que eu entrevistei o prefeito Roberval foi na Câmara de Vereadores. E agora aqui na Portal também a primeira entrevista dele aqui. Isso é um momento marcante, né? E essa coisa de tá pagando, sempre vai ter, sempre vai ter. Mas um prazer imenso, prefeito, e sucesso pro senhor, e nós que fomos assim privilegiados com a sua presença aqui, dando esses esclarecimentos para a população. Eu que agradeço, eu quero agradecer a todos que participaram, pedir desculpa àqueles que não pude responder. Se eu frustrei alguém aí com sua resposta, minha resposta, peço desculpas, mas não é a ideia. Aproveito também, antes de ouvir a opinião, vai visitar Dom Basílio. Dom Basílio, a gente está transformando a qualidade de vida das pessoas, melhorando essa qualidade de vida, muito projeto. Eu quero vir depois aqui, bater um papo com vocês, pedir até a opção, para discutir a transposição da barragem do Rio do Paulo. Nos mantém informado. A gente vai manter vocês informados. Tem grandes projetos que a gente está desenvolvendo, não só para Dom Basílio, mas para a região. E dizer o seguinte, que é importante a divergência de opinião, mas ela é mais importante do respeito. Então é isso que eu venho aqui junto à Portal, vocês que estão nos assistindo, o respeito que eu tenho a cada um, o respeito que eu tenho aqui aos profissionais, que mesmo que a gente tenha em algum momento a divergência entre opiniões, de entender o que é, o que não é, mas faz parte da rádio, faz parte da mim como gestor também. E você, que
tá aí, nesse momento, participou, perdeu dona de casa, né, ouvindo a gente. Eu quero só pedir a Deus, a bênção, a Nossa Senhora, que proteja cada um de vocês, a você religioso, você espírita, você que é ubanda, você que tem a fé, que a importância é isso, a gente ter fé, porque sem a fé a gente não consegue nada. Um abraço a toda a minha família, meus amigos, que é bom falar aqui para a região de Livramento, é bom falar para vocês. Fiquem com Deus e meu muito obrigado. Ok, tá aí, né? Conversamos aí com o prefeito de Dom Basílio, Robert Valmeira. Amanhã de volta, Alberto Lopes, Luiz Brito, Emanuel Fernandes, com mais uma edição do Portal Notícias. Daqui a pouco tem programa no YouTube, viu? Muito bem. Valeu, gente. Tchau. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro. A informação